Deus. Salve a amada igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Alegria imensa estar aqui. Aleluia, pregando a palavra do Senhor. Como se meu coração, como se fosse pela primeira vez que eu estivesse pregando. Louvado seja o nome do Senhor. Me alegro de pregar a palavra de Jesus. Abra sua Bíblia, sem perda de tempo nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. No livro do profeta Daniel. Glória a Deus. Aleluia. Depois do livro de Ezequiel, Daniel, livro do profeta Daniel, livro, aleluia, glória a Deus, aleluia. O livro de Isaías é o livro messiânico que fala sobre o Messias, mas o livro de Daniel, aleluia, é o livro do Apocalipse do Antigo Testamento. E tem esse, pastor Ney. Daniel revela muitas coisas que ainda estavam para acontecer, aleluia, muitas coisas que estão escritas no livro de Daniel que ainda estão acontecendo, que se cumprem o livro do Apocalipse no Novo Testamento. Aleluia. Livro de Daniel, capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ao capítulo 5, alguns versículos em nome de Jesus. O título fala sobre o banquete do rei Belsazar e a mão misteriosa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, louva a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou, diga glória ao Senhor. Glória a Deus. Tem gente que está procurando, espero. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Livro de Daniel, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos fechar. Glória a Deus. Amém. Passamos a ler nesta noite, em nome de Jesus. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grãos e bebeu vinho na presença dos vivos. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse dele o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam dele o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Versículo 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. E na mesma hora apareceu um dedo de mão de homem e escrevia defronte do castiçal na escudada parede do palácio real. E o rei viu a parte da mão que estava escrevendo. Então mudou o semblante do rei e os seus pensamentos turbaram. Aleluia! As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. A igreja pode sentar dando glória em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, essa história, louvado seja o nome do Senhor, uma história, aleluia, que nós podemos refletir e observar, louvado seja Deus, que as coisas que estão consagradas ao Senhor, nós não podemos mexer, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor, ele invade Jerusalém. A Bíblia diz que Deus, ele permite Nabucodonosor entrar em Jerusalém, saquear, louvado seja Deus, tirar os utensílios da casa do Senhor. Utensílios, outrora, que foram feitos por Salomão. Aleluia. O templo de Salomão era um templo muito bonito, colunas de bronze. Aleluia. Todos os tecidos da casa do Senhor eram feitos de ouro. Você imaginou? Tecido de ouro. Hoje aqui na terra que nós vivemos, principalmente no mundo que nós estamos, as pessoas matam. Aleluia. Tira a vida de outra pessoa pelo pedaço de nota, de papel. Lá em Jerusalém era tanto ouro. Aleluia. Dentro da casa do Senhor, todos os tecidos, as bacias, mesas, aleluia, os castiçais, era tudo feito de ouro. E a Bíblia diz que foi Salomão que colocou, Davi planejou
povo cativo para a Babilônia. E quem foi cativo para a Babilônia? Os nem conheciam. 4 amigos que a Bíblia relata. Sandraque, foram na verdade Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E quando chegou lá, louvado seja Deus, aleluia, o rei Nabucodonosor viu que aqueles 4 homens eram homens diferentes, eram homens de inteligência, homens sábios, aí homens instruídos na lei, aleluia, não eram mais estudados, mas primeiramente tinham sabedoria do céu. E a Bíblia diz que Daniel era diferente. A Bíblia diz que Deus deu a todos, a eles 3, coisas, conhecimento extraordinário. Mas a Bíblia diz que a Daniel Deus deu algo diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Nabucodonosor vê essa diferença na vida deles e constitui eles governadores, aleluia, da província. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que o filho de Nabucodonosor, depois que o reinado do seu pai passa de Nabucodonosor, aleluia, Daniel serve a este rei. Irmãos, Daniel estava na Babilônia, num país totalmente diferente, num país idólatra. Mas Daniel colocou um propósito no seu coração de não se contaminar dos manjares do rei. Porque a maioria dos manjares, das comidas feitas na Babilônia, era oferecida a Deus pagões. Com toda vida que você lê na Bíblia Sagrada, que você vê o nome de um Deus, um deus, não é o nosso Deus. É Deus pagões. A Bíblia só fala o nome de Deus com D maiúsculo. É o nosso Deus. Aleluia. Por isso que quando você for escrever algo para alguém, nunca escreva o nome de Deus de maneira nenhuma com D maiúsculo. Sempre com uma letra maiúscula. Porque Ele é Deus acima de tudo. Aleluia. E a Bíblia diz que esses homens ficaram servindo ao Senhor da Babilônia, aleluia, dentro de uma terra tão pagã, uma terra tão prostituída, uma terra tão idólatra. Eles estavam lá para fazer diferença e fizeram a diferença. Louvado seja Deus. Só que depois que acabou o reinado, aleluia, na verdade não acabou, na verdade o Belsazar, que era o segundo governador, aleluia, o primeiro era Nabucodonosor, o segundo era ele, deu um banquete. Ele deu um banquete, convidou ali 1000 pessoas para participar desse banquete, entre mulheres, os grandes, concubinas, e para zombar, irmãos. Na hora do banquete, ali na hora que estava tudo se embriagando com vinho, ele mandou trazer os utensílios da casa do Senhor, as taças, para beber nas taças dele. E Deus ficou indignado com isso. E a Bíblia diz que quando ele estava ali zombando, bebendo, se prostituindo, a Bíblia diz, aleluia, que uma mão misteriosa começa a escrever na parede. E a Bíblia diz que o rei Belsazar, ele fica, bate os joelhos, fica tremendo quando vê aquela mão, aquele dedo escrevendo na parede. E a mão que escrevia na parede escrevia Mene, Mene, Tekel, Parsin. E aquele homem ficou perturbado, ficou atemorizado, disse: o que significa isso? Mandou chamar os astrólogos, mandou chamar os sábios, os adivinhadores, mas ninguém naquele reino pôde interpretar essa interpretação. Aquele rei ficou apavorado, não dormia, querendo saber o significado. E a Bíblia diz que a rainha se lembrou, Deus fez a rainha se lembrar de Daniel. Disse: olha, existe um homem no reino do teu pai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 12, aleluia, diz assim: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, de ciência, de entendimento, interpretador de sonho, explica enigmas, solvendo dúvidas, a qual rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se agora, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. Aleluia! A rainha vai testificar para o rei Belsazar os atributos de Daniel, que ele era um homem excelente, que era um homem de ciência, de entendimento, interpretava sonhos, interpretou os sonhos de Nabucodonosor, e aconteceu porque era Deus na vida de Daniel. Aleluia. E a Bíblia diz que ela manda chamar. E olha só, esse rei, ele disse que aquele que interpretar essa frase escrevida na parede, diz que vestiria de púrpura e daria o terceiro cargo de governador do seu reino.
Irmãos, Daniel vem, porque Deus mandou Daniel ir. Ele acha que vai intimidar Daniel com os presentes. Profeta que é profeta não se vende. Profetiza que é profetiza de Deus não se vende por presente. Aleluia. E o rei achou que Daniel ia se intimidar com aqueles presentes. Disse: olha, Daniel, eu já ouvi falar muita coisa boa de ti, mas se tu interpretar o que significa isso, essas letras hebraicas, o significado profético que tem isso, eu te vestirei de púrpura, te darei o terceiro lugar de governador do meu reino. E Daniel disse para ele: fica com teus presentes, pode ficar com eles, eu não quero. E a Bíblia vai dizer que Daniel diz: aleluia, eu vou interpretar. Aleluia, está escrito aí na tua parede. E a Bíblia vai dizer no versículo 26 que a interpretação é esta: Mene, Deus contou o teu reinado e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. O que foi achado em falta no rei? Belsazar, o coração dele. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Quando aquele rei escutou isso, irmão, aquele rei se apavorou. Porque Deus tinha dado ao rei Nabucodonosor riqueza. Deus tinha dado ao rei Nabucodonosor coisas extraordinárias. Mas quando o rei se exaltou, a Bíblia diz que Deus fez Nabucodonosor comer capim. Quando o homem se exalta, Deus abate. Deus deu grandeza ao pai de Belsazar. E a Bíblia diz que Deus, por 7 anos, Deus fez ele pastar com os animais e comer capim. Porque Deus faz isso. Quando o homem e a mulher se exaltam, Deus faz, irmãos. Deus faz. Deus abate até ele reconhecer. Quando o rei Nabucodonosor, ele reconheceu que Deus do céu era o Deus verdadeiro. Tudo que ele tinha foi Deus que tinha dado. Aí Deus deu a memória dele de volta e ele foi para o palácio. O filho de Nabucodonosor tinha esquecido disso. Se exaltou. Mexeu nos utensílios do Senhor e não era para mexer. Tudo que é consagrado dentro da casa do Senhor, nós não podemos colocar a mão para levar para fora para fazer coisas abomináveis a Deus, não. É consagrado a Deus, é de Deus. É de Deus. E ele se esqueceu disso. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele rei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aquela mesma noite que foi revelado, que o profeta Daniel revelou, aleluia, aquilo que estava escrito com a mão misteriosa do próprio Deus, escrevendo na parede, Mené, Tekel, Facim, ele morreu. Foi morto. E quem reinou no lugar dele? Dario. E a Bíblia diz que o rei Dario, aleluia, glória a Deus, constituiu Daniel entre 120 presidentes, colocou Daniel o terceiro dos seus príncipes. Olha quando o homem se humilha, o próprio Deus vem e exalta. Vai me lembrar, irmãos, uma história bem parecida, que fala sobre a rainha Esther. Naamã era o inimigo do povo de Deus. Naamã queria destruir o povo hebreu. E a Bíblia diz que ele começou a observar, no meio do reinado do rei Assuero, que existia um povo. Ele chegou para o rei e disse: rei, eu observei que no meio do teu povo existe um povo que a cultura deles é diferente. Que eles não cultuam do jeito que a gente cultua. Eles não fazem as mesmas coisas que a gente faz, eles não praticam. E a Bíblia diz que ele era inimigo de Deus, queria destruir. A intenção, aleluia, louvado seja Deus, de Naamã era destruir o povo de Deus. E ele arma ali uma cilada para exterminar os judeus da face da terra. E a Bíblia diz que Deus levanta Esther, faz a rainha Vasti sair do trono e coloca Esther, uma menina, no palácio para governar, para dar livramento ao seu povo. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus coloca a rainha Esther para reinar. Só que a Bíblia vai dizer, aleluia, que teve uma certa vez que tinha 2 eunucos do rei que planejaram matar o rei Assuero. E a Bíblia vai dizer que Mardoqueu estava na porta, subindo na porta do palácio.
conspiração daqueles dois eunucos que queriam matar o rei envenenados. E a Bíblia diz que ele passa o recado para o palácio e o rei é avisado. O rei manda matar aqueles dois eunucos que queriam matar ele envenenado. Só que, irmãos, lá no livro das crônicas, tudo que era feito por um rei naquela época era escrito. E lá foi escrito: tal dia foi dado livramento pelo judeu Mardoqueu, que descobriu a conspiração contra o rei, que queria matar o rei envenenado. Foi escrito lá. Só que o rei se esqueceu. Só que o Deus do céu não esquece. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que uma certa vez o rei só estava dormindo. E a Bíblia diz que Deus tirou o sono do missionário. Porque Deus tira sono. Para abençoar o seu, Deus tira sono do missionário. E a Bíblia diz que Deus tirou o sono do rei Assuero. E ele ficou sem dormir. E mandou ler as crônicas, os livros das crônicas. E a Bíblia vai dizer que leia meu servo, o livro das crônicas. A rei, tal dia foi dado o livramento do Senhor dos eunucos que queriam me matar e envenenar. O que foi feito a este homem? Nada. O que eu fiz por este homem? Nada, rei. E a Bíblia diz que o rei fica ali pensativo: o que é que eu vou fazer com esse homem que salvou a minha vida? E a Bíblia diz que Amã entra no palácio. E o rei Assuero vai perguntar um conselho. Diz: Amã, o que se deve fazer com o homem que o rei deseja honrar? Ele achou que era ele. Diz: rei, o homem que tu deseja honrar, coloca as vestes reais, manda passear no meio da rua, coloca ele no melhor cavalo do rei e manda passear no meio da rua proclamando: este é o homem a quem o rei deseja honrar. E diz, o rei escutou e disse: bem, agora tu faz isso com um Mardoqueu, faz isso com ele, irmãos. Aquele homem estava furioso, porque Mardoqueu era inimigo, era judeu e era inimigo de Naamã. A Bíblia diz que Naamã pega as vestes de Mardoqueu, muda no cavalo do rei, sai no meio da rua, proclamando a vitória deles. Este é o homem a quem o rei deseja honrar. Então, uma mulher que honra a Deus, um jovem que honra a Deus, uma criança que honra a Deus, aleluia, um homem que honra a Deus, Deus honra na terra. Deus honra na terra. Louvado seja o Senhor. Deus honra, porque aquele que se humilha aos pés do Senhor, Deus exalta. E aqueles que se exaltam a Jesus, abate e humilha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, que nós íamos se humilhar na presença de Deus. Que nós íamos deixar Jesus aparecer. Porque Deus, nós não precisamos se apresentar, é Deus que nos apresenta. É Deus que nos apresenta, é Deus que nos faz prosperar. Quando a gente obedece a palavra dele, Ele nos faz prosperar no seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E no silêncio, Deus ele trabalha comigo e com você. Às vezes nós oramos, nós clamamos, e nós queremos ouvir que Deus responda no já. E Deus não responde a hora que nós queremos. Deus responde a hora que Ele quer. Eu e você não manda em Deus, é Deus que manda na gente. Então a resposta de Deus vem na hora certa, no momento exato. E Jesus nunca chega atrasado nem adiantado, só chega na hora certa. Então entenda que o silêncio de Deus é a forma de Deus tratar com você. É a forma de Deus te montar. Porque tem pessoas que querem a bênção. Eu quero ser abençoado, quero andar de luz, quero ser abençoado. Mas não quer passar o processo que Jesus tem para ele. Irmão, seja sincero nessa noite. Você acha, se Deus tivesse dito para José que ele ia passar tudo aquilo para poder chegar a ser governador, José queria? Não queria, não. Porque José foi humilhado, vendido pelos irmãos, acusado de estupro, foi preso. Para Deus chegar onde Deus queria que José chegasse, foi necessário José passar por tudo isso. Aí tu acha que Deus vai dar vitória à minha mão? Você não vai passar por nada, né?